Nessa aula, nós estamos tratando de algumas práticas culticas. Como igreja, a gente realiza várias práticas relacionadas ao culto e em que nelas também tem, de certa forma, uma manifestação cultica. Entre elas, nós temos a ceia, temos o batismo, e vamos tentar primeiro rapidamente da ceia. Temos casamento, temos velório, essas outras atividades que a igreja realiza e que tem manifestações culticas também. Mas a ceia, por exemplo, é um desses momentos. O que é a ceia? A ceia vem lá da tradição da Páscoa, que Israel realizava, que realizou quando saiu do Egito e que continuou realizando na sua história. E que Jesus realizou com os discípulos também. A Páscoa, para os cristãos, é aquele momento de culto, de celebração, em que a igreja se reúne para lembrar com os elementos do pão e do vinho e rememorar, mais do que lembrar, rememorar o sacrifício realizado por Jesus Cristo para a nossa salvação, ou seja, a sua morte e celebrar a sua ressurreição. Nesse momento da celebração e da rememoração, então, essa obra realizada por Jesus Cristo é revivificada em nosso meio e ela, de certa forma, revitaliza as nossas forças, as nossas energias para prosseguirmos na nossa caminhada testemunhal e missional da igreja. É esse o papel da ceia, é tornar vívido em nossas vidas aquilo que Jesus fez. Por isso ela não pode ser um momento no final do culto às pressas, realizado às pressas como um ritual vazio de sentido, com algumas práticas que têm que ser observadas e um texto lá de Coríntios que tem que ser lido. Coríntios 11, que de praxe o pessoal lê esse texto no momento da ceia. Ela não pode ser celebrada dessa maneira. Ela tem que ser um evento único naquele dia, onde se lembra novamente, se anuncia novamente o que Jesus fez, e aí juntos, em comunhão, nós então participamos do pão, participamos do cálice, em memória, mas uma memória diferente de mera lembrança, uma memória revivificadora dessa obra realizada por Jesus Cristo, a fim de que ela tenha um novo sentido para nós em cada dia, em cada semana, a partir do momento que a celebramos. E é também um momento de comunhão. Estamos dizendo que juntos nós rememoramos isso, revivificamos isso no nosso meio e saímos então a missionar a partir então desse impulso e dessa força que a ceia nos dá. O fato de se nos sentirmos ali juntos, como igreja, como povo de Deus, né, reunidos em torno do nome e da obra do Senhor Jesus Cristo. Ela tem essa função. O batismo é aquele momento em que nós prestamos também uma celebração cultica, porque nos reunimos em torno, ou seja, de uma piscina, ou na beira de um rio, ou de um lago, em algum lugar com água, no caso daqueles que batizam por imersão, e fazemos então orações, cânticos, e a pessoa que está sendo batizada confessa a sua fé em Jesus Cristo e batizamos essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um ritual cristão que desde os tempos mais antigos se realiza, necessário para a vida cristã, como os vários rituais que nós observamos, porque como seres humanos nós dependemos desses elementos na nossa vida cristã. Não podemos depender nossa espiritualidade disso, mas eles fazem parte também da nossa espiritualidade coletiva, comunitária e também das nossas tradições. O batismo é um momento muito importante em que confessamos a nossa fé, dizemos que acreditamos em tudo isso que a Escritura nos anuncia, queremos fazer parte da igreja, da comunidade da fé, queremos fazer parte dessa história que a igreja vem construindo no mundo. É isso que significa o batismo. E naquele momento, então, a comunidade de fé, a igreja ali reunida, é como se estivesse dizendo ali, olha, nós acolhemos vocês, estamos juntos com vocês, estamos testemunhando esse ato
seu, e você vai caminhar com a gente a partir de agora, então. Isso é muito bom, tanto para um ser humano quanto para a vivência da fé. Um outro ato que nós praticamos e que muitas vezes se dá no âmbito do culto, da celebração e que tem a ver com a espiritualidade também, é a unção dos enfermos. Essa é uma prática muito antiga que remonta lá ao povo de Israel ainda. Ele ungia portas, ungia pessoas, ungia objetos. Quer dizer, a unção em Israel, feridas, por exemplo, quando a pessoa estava doente, machucada, realizavam a unção. Só que no caso da unção de feridas e de doenças, no caso de Israel, era porque o óleo tinha fins medicinais, usavam com fins medicinais. E no caso das portas, eram finalidades simbólicas. No Novo Testamento, a igreja ela continuou ungindo com óleo, só que só aparecem duas situações em que a unção com óleo é realizada e recomendada no texto bíblico. Uma delas é quando os discípulos são enviados, né, os 12 são enviados em missão e saem em missão, e Jesus fala assim, olha, e quando vocês estiverem lá, vocês pregam o evangelho, anunciam o reino e unjam as pessoas com óleo e orem por elas para que sejam curadas. Então, naquele momento em que Jesus fala isso para os 12, a unção com óleo tem essa finalidade da cura milagrosa. Inclusive lá no ambiente para onde eles foram, de Galiléia, de muita pobreza, de muita miséria e muita dificuldade de tratamento médico, desassistência, a cura milagrosa às vezes era um dos únicos mecanismos que as pessoas tinham para sarar de suas doenças. Por isso que quando Jesus percorreu a Galiléia, multidões iam atrás dele, levando doentes e pessoas com os problemas dos mais diversos. E Jesus disse naquele dia, estão como ovelhas sem pastor. Ou seja, não tem quem cuide dessa gente, não tem quem cuide dessas pessoas, elas precisam ser cuidadas, estão aí pedindo socorro. E Jesus disse então, tinha dito para os discípulos, olha, vão e curem as pessoas, unjam as pessoas com óleo e curem essas pessoas e anunciem o reino. O outro momento em que acontece, em que é orientada a unção com óleo, é lá em Tiago. E Tiago orienta assim, olha, se tiver alguém doente no meio de vocês, no meio da comunidade, e vocês peguem lá junto, vai o presbítero, o líder da igreja, vão lá na casa dessa pessoa, unjam essa pessoa com óleo, em oração, e realize então aquela cura. Nesse caso ali é diferente da missão dos 12. Nesse caso é uma cura mais de ordem psicossomática talvez, para pessoas que estão por alguma razão feridas ou com a comunidade, ou com a liderança da comunidade, ou com irmãos dentro da comunidade, estão machucadas, e esse machucado em nível assim, de sentimento psicológico mesmo, emocional, de ordem emocional, de sentimentos mesmo. E por conta desses sentimentos, às vezes se afastou, deixou de ir para a igreja e está até adoecendo, se deprimindo. Então o Tiago fala assim, olha, não deixe que essa situação se estenda, não deixe que essa situação se agrave. Vai, junto à liderança da igreja, junto a alguns irmãos, vão lá na casa desse irmão, orem com ele e unjam ele com óleo, numa atitude ali de perdão, de conserto, de resolver as situações, para que esse irmão volte a sorrir, volte para a igreja, volte à comunhão com todos. Nesse texto de Tiago é nessa situação. E a liderança ali tem essa função mediatória mesmo, né, de ajudar no consenso, né, e na promoção da comunhão. Isso também é realizado com oração, com leitura das escrituras, portanto é uma atividade cultica nossa, dentre outras, como já disse, como o casamento, por exemplo, como o velório, onde há oração, onde há cânticos, onde há palavra, onde há consolo e acolhimento da comunidade, daquela família que perdeu o seu ente querido, e ali a comunidade manifesta todo o seu amor, manifesta todo o seu cuidado para com aquela família, para com aquelas pessoas. É um momento de culto de verdade, né, e de comunhão também. Bom, são essas as práticas culticas e outras talvez que a gente possa listar, e que a igreja está presente, atuante
realizando ritos dos mais diversos e promovendo e realizando também a sua espiritualidade comunitária e as pessoas podendo até mesmo conhecer a Cristo por meio desse testemunho do amor, da celebração, da alegria, do acolher, do cuidar. O culto é um momento muito propício para as pessoas conhecerem o melhor da igreja, aquilo que ela de melhor pode realizar por Deus, e onde ela manifesta de forma ampla mesmo uma verdadeira espiritualidade, certo?